Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos para mais um bloco de inquérito policial aqui com o professor Evaldo Rodrigues. Simbora, meu povo, porque hoje, nesse blocozinho de hoje, nós vamos falar do artigo 6º, o artigo 7º, o artigo 8º e o artigo 9º do Código de Processo Penal. Tranquilo? Então calcem seus protetores bucais e vamos para mais um round aqui comigo. E para não perder tempo, simbora, questão 32 na sua tela. Vamos embora. A respeito do inquérito policial, assinale a opção correta. Em regra, a apreensão de objetos na fase inquisitorial não depende de autorização judicial. E aí, pessoal? Hein? A gente já começa assim. Vamos lá. 32, gabarito, alternativa A de amor, pessoal. Correto. É o artigo 6º. Olha o que ele diz. Logo que tiver conhecimento da prática de uma infração penal, o delegado deverá, ou seja, não precisa de autorização. Fazer o quê? Apreender objetos que tiverem relação com o fato após liberados pelos peritos criminais. Eu quero um cuidado também, uma atenção grande com esse após liberados pelos peritos criminais, tá? Muito cuidado com isso. Sua prova às vezes bota antes. Ele diz, olha, o delegado vai lá, apreende e depois manda para os peritos. Não, logo que tiver conhecimento da infração penal, o delegado, a autoridade policial tem que ir para o local, tem que isolar a área até a chegada dos peritos. Depois que o perito fizer o trabalho dele, aí ele recolhe o objeto. Tranquilo? Beleza? Tranquilo? Então cuidado com isso. 32, gabarito A. Em regra, a apreensão dos objetos na fase inquisitorial não depende de autorização judicial. Tudo certinho, letra da lei, 32, gabarito A de amor. Tranquilo, meu povo? Beleza? Então vamos continuar falando do artigo 6º agora. Vamos para 33. Sobre a disciplina do inquérito policial brasileiro, assinale a alternativa correta. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá enviar os peritos criminais ao local imediatamente, enquanto houve o ofendido na sede do distrito policial. E aí, pessoal? O que é que vocês me dizem? Certo ou errado? Vamos lá. 33, gabarito, alternativa errado, né, pessoal? Errado. Errado, eu meio que falei na questão passada. Logo que tiver conhecimento da infração penal, a autoridade policial deverá dirigir ao local, providenciando para que não se alterem o estado de conservação das coisas até a chegada dos peritos criminais. Depois que liberados pelos peritos criminais, eles podem apreender os objetos que tenham relação com o fato. Então aqui, de cara, quando ele diz, olha, logo que tiver conhecimento da prática, o delegado deverá enviar os peritos criminais ao local enquanto houve o ofendido. Não, pessoal. Não. Errado, erradíssimo. Não tem nem o que falar aqui, tá? Então a ideia é que ele tem que se dirigir ao local. Tá? Não é enviar o perito, não. É se dirigir ao local. Para quê? Para que ninguém mexa em nada. Até a chegada dos peritos criminais. Depois ele vai apreender os objetos depois de liberados pelos peritos criminais. E se for o caso, aí ele vai ouvir o indiciado, aí ele vai ouvir as testemunhas, aí ele vai ouvir a vítima. Beleza? Só um cuidado. E quando ele fala que ouviu o indiciado, devendo ser assinado por duas testemunhas que devam ali ter ouvido a leitura desse depoimento, beleza? Tranquilo? Então 33, gabarito, alternativa B de bola. Não tem muito o que falar aqui, né, pessoal? Facinho, cuidado com isso. E vamos continuar falando do artigo 6º. Tranquilo? Simbora, questão na sua tela. E lembrando, qualquer dúvida, vai lá no Instagram, professor Evaldo Rodrigues. Vamos embora. Vamos de questões. De acordo com o Código de Processo Penal, assinale a alternativa correta acerca de inquérito policial. A autoridade policial somente poderá proceder
o reconhecimento de pessoas e coisas mediante autorização do Ministério Público, que é o real titular da ação penal. E aí, pessoal? Já respondeu? Não? Então aqui vou eu. Se não respondeu, dê um pausa, tá? E responda. Se já respondeu, aqui vou eu. 34, gabarito, alternativa B de bola, pessoal. Tá? 34, gabarito, alternativa B de bola. Olha o que ele disse. Mais uma vez. Logo que tiver conhecimento, não precisa de autorização, é direto, imediato. O delegado deverá, entre outras coisinhas, proceder ao reconhecimento de pessoas e coisas e ainda fazer acariações. Então, o gabarito errado não precisa aqui, nesse momento, de autorização do Ministério Público. Facinho demais essas questões do artigo 6º, né? Facinho, tem que ficar ligado, mas é bem fácil, bem tranquilo. Então, 34, gabarito B de bola. Emenda já no 35. Vamos embora. 35. De acordo com o processo penal, assinale a alternativa correta. A autoridade policial, após a competente autorização judicial, poderá determinar que se proceda a exame de corpo de delito e a qualquer outra perícia. E aí, pessoal? Certo ou errado? A autoridade policial, após a competente autorização judicial, poderá determinar que se proceda agora a exame de corpo de delito ou a qualquer outra perícia. Essa tá fácil, porque essa eu já respondi, vamos dizer assim, de maneira acessória em outras questões. E aí, o que é que vocês me dizem? 35, gabarito, alternativa B de bola, pessoal. Mais uma vez, logo que tiver conhecimento da infração, o delegado deverá determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e qualquer outras perícias. Eu até falei aqui em outros blocos, né, que o inquérito ele é inquisitivo. Logo, o delegado ele vai investigando como ele quiser, né, ele tem uma discricionariedade na linha de investigação. Ele, como não tem partes, ele não é obrigado a aceitar a diligência de nenhuma parte. Agora, ele é obrigado a realizar o exame de corpo de delito. Ele deverá determinar o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios. Então, ele não pode negar o corpo de delito em infrações que deixam vestígios, beleza? Aqui ele vem dizendo que ele deve determinar, se for o caso, o corpo de delito e qualquer outras perícias. Então, se deixar vestígio, ele tem que determinar sim. Então, gabarito alternativa B, deixando claro que o erro aqui da questão 35 é esse, mais uma vez, autorização judicial. Não precisa de autorização judicial. Aqui é meio que automático. Beleza, meu povo? Deverá, assim que tomar conhecimento, fazer isso. Vamos para a saideira do artigo 6º aqui. Ele manda: conforme o artigo 6º do Código de Processo Penal Brasileiro, logo que tiver conhecimento da prática da infração, o delegado de polícia deverá colher as informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado, né, pela pessoa presa. E aí, pessoal, certo ou errado? Já respondeu de boa? Então, aqui vou eu. 36, gabarito A, pessoal. Correto. É exatamente o que está aqui no artigo 6º, inciso 10. Ele diz, logo que tiver conhecimento, o delegado tem que colher informações sobre o quê? Sobre os filhos. Tem que ver a questão das idades, se possui alguma deficiência, o nome e o contato de eventual responsável pelos filhos indicados pela pessoa presa. Então não tem muito o que falar, tá? É letrinha da lei. Meu povo amado, veja bem, para a gente não ter problema aqui. O artigo 6º, ele fala das providências que o delegado tem que tomar logo que tiver conhecimento da prática de uma infração penal. A primeira coisa é que são 10 providências. E em nenhum caso precisa de autorização do juiz, do Ministério Público, de quem quer que seja.
ele deverá automaticamente fazer isso. Então já vimos aqui, fizemos várias questões nesse sentido, e pelo menos umas 3 dessas questões vem cobrando autorização do juiz, autorização do Ministério Público, não. Assim que tiver conhecimento da prática da infração, ele deve. Aí vem 10 coisinhas. Primeiro, se dirigir ao local, providenciando para que não se altere o estado e conservação das coisas até a chegada dos peritos. Já vimos. 2. Apreender os objetos que têm relação com o fato depois de liberados pelos peritos. Esses caem muito, tá? Cuidado com isso. 3. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias. Cuidado que não fizemos questões com essa não, tá? Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento dos fatos e suas circunstâncias. 4. Ouvir o ofendido. Tem nem o que falar. 5. Ouvir o indiciado. Tá? E se for o caso ali, nas hipóteses, né, do capítulo 3, inciso 7º, assinado por 2 testemunhas. Tranquilo? 6. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas. E se for o caso, acariações. Botar um de frente para o outro. Já falamos sobre isso. 7. Determinar que se proceda a exame de corpo de delito e qualquer outra perícia. Também já falamos sobre isso. 8. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntada aos autos da folha de antecedente. Esse não vimos, cuidado, tá? Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, que é os dedinhos, né? Aquela coisa bonitinha, saber se ele é ele mesmo, e se possível juntar os antecedentes também. 9. Averiguar a vida pregressa do indiciado. Também não falamos sobre isso, cuidado. Sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele. E qualquer outros elementos que contribuam para a apreciação do seu temperamento e caráter. E por fim, o 10º, acabamos de ver, colher informações sobre a existência de filhos, suas idades, se possui deficiência, nome, contato e eventual responsável pelos filhos, indicado pela pessoa presa, meu povo amado. Tudo bonitinho? Tudo tranquilo? Agora vamos falar um pouquinho sobre o artigo 7º, a questão da reprodução simulada de fatos. Vamos embora? Vamos embora. Então vem comigo. Questão 7º, já aí na sua tela. Ele vem e diz o seguinte: Lauro figurava como indiciado em inquérito policial em que se investigava a prática de crime de concussão. Intimado a comparecer na delegacia para prestar declarações, fica preocupado com as medidas que poderiam ser determinadas pela autoridade policial, razão pela qual procura o seu advogado. Com base nas informações expostas, a defesa técnica de Lauro deverá esclarecer que a reprodução simulada dos fatos poderá ser determinada pela autoridade policial, não podendo, contudo, ser Lauro obrigado a participar contra a sua vontade. E aí, pessoal? O que é que vocês me dizem? Hein? Posso ir? Simbora! 37, gabarito, alternativa A. Correto, pessoal. Olha só essa resposta. Tá aqui, ó. O réu não está obrigado a fazer parte do ato. Quer dizer, a dele participar. Nesse sentido, há muito tempo está consolidado o entendimento do STF, decidindo que, olha o que o STF decidiu, aquele que sofre persecução penal instaurada pelo Estado tem, dentre outras prerrogativas básicas, o direito de se recusar a participar ativa ou passivamente de procedimentos probatórios que lhe possam afetar a esfera jurídica, tais como a reprodução simulada dos fatos, né, que é a famosa reconstituição do evento delituoso, o fornecimento de padrões gráficos, que é aquela questão de você estar escrevendo para fins de comparação de escrita, né, falsificação de documento, falsificação de cheque, por exemplo, e padrões vocais para efeitos de perícia criminal. Então a ideia aqui dessa decisão do STF é que ele não está obrigado a participar, nem ativa nem passivamente, de reprodução simulada dos fatos, fornecimento de padrões gráficos e padrões vocais para efeito de perícia criminal.
É óbvio que a gente sabe que o réu não é obrigado a produzir provas contra si. Daí a ideia, ele não está obrigado a participar da reprodução simulada dos fatos. Tranquilo, meu povo? Beleza? Então 37, gabarito, alternativa A. E ainda sobre esse fato, vamos fazer mais uma. Questão 38. Quanto à reprodução simulada do fato, também denominada de reconstituição do crime, assinale a alternativa correta. A. A ausência do indiciado poderá ocorrer por sua vontade, mas esse fato induzirá a prova contra si. B. A participação do indiciado será obrigatória, caso haja prova da materialidade e indícios de autoria. C. A participação do indiciado é obrigatória, para que o ato seja considerado válido. D. A participação do indiciado é facultativa à sua vontade. E a ausência do indiciado nos crimes que deixam vestígios torna o ato ineficaz. E aí, pessoal? Qual é o gabarito correto da alternativa 38? Já respondeu? Aqui vou eu. Gabarito, alternativa correta, D de dado. Isso mesmo, D de dado. Aqui a ideia, volta para a questão, por favor. Quando se refere à reprodução simulada dos fatos, basicamente é o que vimos na questão anterior. É facultada a participação do indiciado. A participação do indiciado é facultada à sua vontade. Então, aqui eu só quero deixar um esclarecimento a mais. Ele não é obrigado a participar nem ativa ou passivamente. E isso não pode ser interpretado contra ele. Muito cuidado com isso. Ninguém é obrigado a produzir prova contra si. Eu não sei se vocês lembram o caso dos Nardoni, né? Os Nardoni foram acusados de jogar um filho pela janela. Foi feita a reprodução simulada dos fatos. O que foi que aconteceu? Fizeram um boneco de uma criança, né, do tamanho da vítima, com o mesmo peso, tudo, e fizeram a reprodução, arremessando a criança, deixando o boneco cair, né, arremessando o boneco, não a criança, né, arremessando o boneco, deixando o boneco cair, para ver as possibilidades dele ter sido arremessado, involuntariamente caído da janela do apartamento, enfim, fizeram a reprodução simulada. Ninguém é obrigado a participar. Se ele quiser participar, ele pode participar, ele pode apontar como foi feita a coisa, ele pode dizer a dinâmica dos fatos, mas se ele não quiser, ele não é obrigado a participar. E isso não pode ser, vamos dizer assim, essa recusa dele não pode significar que foi ele o autor, não pode ir de encontro a ele, beleza? Não pode produzir prova contra ele. Tranquilo? Ficou claro isso? Beleza, meu povo? Então 38, alternativa D de dado. E aqui de cara já fica claro as outras, porque as outras estão erradas, né? A ausência do indiciado poderá ocorrer por sua vontade, mas esse fato induzirá a prova contra si? Não. Errado. A participação é obrigatória? Errado. A participação é obrigatória? Errado. A ausência do indiciado nos crimes que deixem vestígio torna o ato ineficaz? Não, pessoal. A ausência dele nesses crimes não torna o ato ineficaz. Beleza? Tranquilo? 38, alternativa D de dado. Beleza, meu povo? Volta aqui para mim. Agora nós vamos falar um pouquinho do artigo 9º, porque eu não vou entrar no artigo 8º. Passamos do artigo 7º, que fala da reprodução simulada dos fatos. Não vou falar do artigo 8º, porque o artigo 8º diz o seguinte: havendo prisão em flagrante, será obedecido o disposto no capítulo 2, inciso 9 desse título. Não tem nem como elaborar uma pergunta disso. Então vamos para o artigo 9º, vamos fazer a questão 39, que se refere ao artigo 9º do Código de Processo Penal. Simbora! Questão 39 na tela para o pessoal. E ela diz o seguinte, ó: considere as regras básicas aplicáveis ao direito penal e ao direito processual penal para assinalar a alternativa correta sobre o inquérito policial. E aí ele manda: todas as peças do inquérito policial serão, num só processo, reduzidas a escritos ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pelo perito. E aí, pessoal? O que é que vocês me dizem? Certo ou errado? Essa 39 está certo ou está errado? 39 gabarito B de bola, pessoal. Muito cuidado com isso. Todas as peças do inquérito policial serão no só processado, sim. Reduzidas a escrito, sim, porque o inquérito é escrito, ou datilografadas
e, nesse caso, rubricadas pela autoridade, no caso, o delegado, tá, pessoal? Então, quando ele vem aqui e diz rubricadas pelo perito, aí não, velho. Aí deu errado, tá? Aí deu errado. É rubricadas pela autoridade. E o artigo 9º é só isso. Não tem muito o que falar do artigo 9º, não. Tranquilo? Como a gente ainda tem um tempinho, vamos falar um pouquinho do artigo 10º. E o artigo 10º é um artigo muito importante. E tem o artigo 10º, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º. E, dentre outras coisas, ele fala do prazo do inquérito policial. Então tem que ficar muito ligado. Temos aí várias questõezinhas nesse sentido e vamos trabalhar cada uma delas a partir de agora. Simbora! Vamos lá! Questão 40 na sua tela. Lúcio é investigado pela prática de latrocínio. Durante a investigação, apurou-se a participação de Carlos no crime, tendo sido decretada de ofício a sua prisão temporária. A partir da situação hipotética e do que dispõe a legislação, julgue o item seguinte. Como Lúcio está solto, o inquérito policial não terá prazo para ser concluído. E aí, pessoal? Hein? Essa daí tá fácil demais. 40, gabarito, alternativa B de bola, pessoal. B de bola. Eu não vou nem explicar muito aqui a alternativa B de bola, porque assim, a questão do prazo em si, porque nós vamos ter outras questõezinhas sobre isso e eu não quero dar spoiler aqui para você já das outras questões. Mas o que é que a gente precisa saber? Nesse caso, o inquérito vai ter sempre um prazo, porque senão ia ficar lá ad infinito com o delegado, né? Ia prescrever e acabou. Então o inquérito ele tem sempre um prazo para ser concluído. Tem prazo para réu preso, tem prazo para réu solto, tranquilo? Beleza? Agora, antes de mais nada, deixa eu fazer uma ressalva. O Código de Processo Penal, ele fala de prazo para réu preso e réu solto. E acabou. Ponto final. Aqui é inquérito policial, Código de Processo Penal. Ponto. Eu tenho um prazo específico. Por que eu estou dizendo isso? Porque você pode encontrar prazos em legislações específicas no que se refere à Justiça Federal, no que se refere à lei de tráfico de drogas, à questão da prisão temporária nos crimes hediondos. Agora você vai ter que olhar no seu edital para saber se esse tipo de legislação cai. Porque se não cair, para fins de processo penal, artigo 10º do Código de Processo Penal só tem um prazo ali para réu preso e outro para réu solto, velho. Tranquilo? Então, cuidado, não fica pegando 500 prazos e nem cai para a sua prova, acaba só confundindo, beleza? Tranquilo? Então 40, gabarito B de bola. Mas vamos continuar falando dos prazos. Vamos para a questão 41. Simbora! Questão na sua tela. Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial não poderá extrapolar o prazo de 30 dias corridos, quando se tratar de indiciados soltos, ainda que a autoridade policial requeira a dilação. E aí, pessoal? Nos crimes de ação penal pública, o inquérito policial não poderá extrapolar o prazo de 30 dias corridos, quando se tratar de indiciados soltos, ainda que a autoridade policial requeira a dilação. E aí? Posso ir? Simbora! 41, gabarito, alternativa B de bola, pessoal. B de bola, lógico, né? E ele está dizendo aqui, ó, prazo de 30 dias, quando o indiciado estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Isso é o que diz o artigo 10º, tá? Se liga aqui, prazo de 30 dias quando o réu estiver solto. Volta aqui para mim. E o pior, qual é o erro da questão? A questão diz, né? Não pode extrapolar o prazo de 30 dias corridos quando o indiciado estiver solto, ainda, né? Aí ele manda aqui, ainda que a autoridade policial requeira a dilação. Aí tá errado, pessoal. Beleza, é 30 dias soltos. Mas olha só, volta aqui para mim. É 30 dias soltos, mas o delegado pode pedir a renovação de prazo. Ele pode pedir mais prazos para realizar algumas diligências imprescindíveis para a investigação que não deu tempo de ser concluída, ou por alguma situação específica não pôde ser concluída. Então o delegado pede, o MP concorda com isso, e aí o juiz determina para ele, né, voltar para o inquérito, voltar para ele. A gente vai falar lá na frente de todo esse caminho.
delegado, juiz, juiz, MP, MP, delegado, juiz, né? Juiz, delegado. Então, a gente vai falar, o delegado aqui vai dizer, olha, não consegui concluir em 30 dias, vai pedir prazo, aí manda para o juiz. Aí o juiz já abre vista para o Ministério Público. O Ministério Público olha, vê que é uma diligência imprescindível para as investigações e vai lá, tem que ter essa diligência. Volta para o juiz que manda para o delegado. Tranquilo? Então, quando ele diz assim, 30 dias, não pode ter tipo prorrogação, tá errado. E você pode até pensar, professor, e pode prorrogar por quantos dias? Gente, pode prorrogar ad infinito, até prescrever. Ele pode pedir 30 dias, aí concede 30 dias, aí depois mais 30 dias, aí concede 30 dias, aí depois mais 30 dias, aí concede 30 dias até prescrever. Muito cuidado com isso. Agora é lógico, o MP não vai mandar voltar esse inquérito para a delegacia, não vai concordar com essa volta se não for uma diligência imprescindível. Como assim, professor? O MP, para denunciar por uma lesão corporal, ele tem que ter o laudo de lesão corporal. O MP não é perito, não é técnico para olhar e dizer assim, poxa, pelas fotos aqui, houve uma debilidade permanente. Não, não tem como. Tem que ter uma perícia técnica nesse sentido. É uma diligência imprescindível. Aí volta até realizar. Tranquilo? Então, 41, alternativa B de bola. Vamos fazer a 42 também? Isso mesmo. Vamos fazer a 42, que ainda fala do artigo 10 caput, tudo bonitinho. E a gente faz a 43 também, vamos na 43 também. Aí a gente deixa a 44, que já é parágrafo 1º, para próximo bloco. Vamos lá então. 42, olha só o que ele diz. Sobre os prazos de demais disposições comuns sobre o inquérito policial brasileiro, é correto afirmar que o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver sido preso em flagrante ou se estiver ali preso preventivamente, contado o prazo nessa hipótese a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. E aí, pessoal, certo ou errado? Hein? Posso ir? 42, gabarito, alternativa A. É o que diz o comecinho, né? Tá aqui, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias. Cuidado com isso. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante ou preventivamente, contando esse prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão. Beleza? Lembrando que a gente já viu que é 30 dias quando ele estiver solto, mediante fiança ou sem ela. Tranquilo, pessoal? Deu para entender isso? Volta aqui para mim. Muito cuidado com esse detalhe, tá? É 10 dias preso? É, mas conta da execução da ordem de prisão. A prova vai adorar chegar e dizer assim, a partir da expedição da ordem de prisão. Não, não é expedição da ordem de prisão, não. Porque expediu o mandato de prisão, por exemplo, mas ele não está preso. Vai ser 10 dias de quando ele estiver preso. Muito, muito cuidado com isso. E vamos fazer a 43, que ainda fala sobre prazo? Vamos lá. Questão 43, para a gente fechar aqui o nosso bloco. Ela vem e diz o seguinte. Marcelo e Márcio praticaram um roubo contra uma pizzaria situada na cidade de Florianópolis, no início da madrugada, subtraindo todo o dinheiro arrecadado pelo estabelecimento naquele dia. A polícia acionada e o inquérito policial para a apuração dos fatos é instaurado pela autoridade policial. Então, os caras praticaram um roubo e já foi instaurado o inquérito. Pelas imagens da câmera de segurança do estabelecimento, foi possível a plena identificação dos roubadores. Após a representação da autoridade policial, o magistrado competente decretou a prisão preventiva de Marcelo e Márcio. Os mandados de prisão foram cumpridos 3 dias depois do crime. Nesse caso, o inquérito policial deverá terminar no prazo de A. 30 dias contados da data do crime, B. 5 dias contados a partir do dia que se executar, no dia da execução da ordem de prisão preventiva, 10 dias contados da data do crime, B. 10 dias contados a partir da execução da ordem de prisão preventiva e 30 dias contados a partir da execução da ordem de prisão preventiva. Eita, professor Evaldo Rodrigues, olha o senhor dando spoiler, né? E aí, pessoal? 43.
Vamos de gabarito? Vamos lá. Gabarito da 43 é a alternativa D de dado, né, pessoal? A ideia é que os caras foram presos, os mandados foram cumpridos. A ideia é que agora, a partir da execução da prisão, o inquérito deve acabar no prazo de 10 dias, contados aí a partir da execução da prisão. Beleza, meu povo? Deu para entender isso direitinho? Tranquilo. Agora eu não posso deixar de falar uma parada aqui para vocês, tá? Se liga numa coisinha. Olha só. Volta aqui para mim, por gentileza. Entendemos que réu preso, 10 dias contados da execução da prisão. Tranquilo, né? Réu solto, 30 dias. Até aí, beleza. A questão processual, se volta para o juiz, se vai para o Ministério Público, né? Se pode voltar, enfim, a gente vai explicar melhor isso lá na frente. Mas eu queria já adiantar uma coisa, na verdade eu queria esclarecer uma coisa aqui para vocês. O pacote anticrime, no artigo 3b, parágrafo 2º, ele diz o seguinte: se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após, se ainda assim não for concluída a investigação, a prisão será imediatamente relaxada. Pessoal, muito cuidado. O que é que a gente tem agora? A gente teria a hipótese de um inquérito réu preso ser 10 dias, mas podendo ser prorrogado a pedido do delegado por até mais 15 dias. Por até mais 15 dias. Se mesmo assim esses 15 dias não forem suficientes, aí relaxa a prisão, tem que soltar o réu. Beleza? Qual é o problema? O 3B, que eu acabei de ler para vocês, qualquer coisa faz uma pesquisa aí no Google, tá? Bota Código de Processo Penal, vai no 3B. Ele está dentro do juiz de garantias. E o juiz de garantias está suspenso. Então, na prática, é 10 dias preso, 30 solto. Agora, para nossa prova, mesmo suspensa a questão do juiz de garantias, ele pode vir cobrando, tá? Então, fica ligado, já está no Código de Processo Penal, já está lá bonitinho expresso, só está suspenso, não está sendo aplicado na prática. E muitas dessas coisinhas que estão suspensas estão sendo cobradas em prova. Então, de qualquer forma, fica na ideia, 10 dias réu preso, mas até 15 dias podendo ser prorrogado a pedido do delegado e ouvindo o Ministério Público. Cuidado com isso. Ele solto, 30 dias, e aí pode ficar prorrogando sempre que tiver diligências imprescindíveis, tá? Então, preso 10 dias, mais até 15. Solto 30 dias, por mais 30, até prescrever se for o caso. Deu para entender isso, pessoal? Mas cuidado, tá? Como está suspenso, vai sempre por exclusão. E qualquer dúvida, manda lá, Instagram Professor Evaldo Rodrigues. Olha só, nosso tempo aqui já estourou. Próxima aula a gente continua falando do artigo 10º, só que dos seus parágrafos, tá? A gente vai falar do artigo 10º, seus parágrafos bonitinhos lá, o parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, e aí já entra no artigo 11, 12, 13 do Código de Processo Penal e dá uma andadinha boa. Tranquilo, meu povo? Muito obrigado! Eu espero que vocês estejam aí adorando esse curso de resolução de questões aqui, dividido por incisos de inquérito policial, e já vai logo para o próximo bloco, tá? Um beijo, um sorriso e até o próximo.